André, por gentileza, 8h49. TT hoje recebendo o pastor Caio Fábio, essa figura fascinante do mundo religioso brasileiro. Pastor, bom dia, como é que o senhor está? Eu estou muito, graças a Deus. Amém. Pastor, é o seguinte, primeira coisa, é uma honra entrevistá-lo, viu? Eu sou umbandista, eu sou macumbeiro com muito orgulho, mas ouvi-lo, pastor, é um prazer. Eu me sinto perto de Deus quando me aproximo de todo e qualquer homem que fala de Deus com verdade, com amor, e o senhor é um desses homens. Para começo de conversa, qual a passagem da vida do Cristo que mais o emociona, que mais o comove humanamente, meu querido pastor Caio Fábio? Um episódio. Tá cortando um pouquinho, pastor, me perdoe. Eu vou, infelizmente tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver como eu posso fazer pra melhorar. Engraçado, a gente tava conversando super bem, né? E aí agora começou a falhar. Vamos ver. Vamos tentar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aê, alô, acho que agora. Bora. Alô. Vamos lá. Posso responder? Por favor, pastor. Na hora, por favor. Eu não tenho um episódio específico da vida de Jesus que me comova mais do que outros. Jesus me comove, ele, a história toda, as expressões de carinho, de graça, de cura, de perdão, de compaixão, de justiça, de misericórdia, tudo que ele expressa, tudo que ele ensina, palavras também, igualmente a fatos, porque as palavras de Jesus só têm o sentido e o poder que elas têm se de fato ele tiver na vida e na experiência dele manifesto tudo quanto ele diz. É a vivência, a encarnação, é o experimentar concreto e é o manifestar tangível das palavras dele, do modo dele viver e se relacionar com as pessoas, é que torna tudo único, singular e incomparável. Então, por exemplo, você que diga que o episódio que você mais gosta é que ele nasceu de uma virgem, ele jamais teria sido levado a sério ao ter nascido de uma virgem se no final da história ele próprio não tivesse ressuscitado de entre os mortos. Então tudo na vida de Jesus é validado pelo que ele realizou, pelo que ele fez. Não é um blá 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 inconsequente. Ele morre, mas ele ressuscita. Ele cura, mas ele tem o poder de se entregar, de se doar para reaver a si mesmo em vida, conforme ele disse: esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então o que me comove é Jesus como um todo. Como disse o historiador Thomas Carlyle, ele disse: olha, se Jesus não fosse quem Jesus disse que é, se olhando para ele nós não estivéssemos diante da manifestação mais sublime de Deus, eu teria que dizer o seguinte: mesmo que Jesus não tivesse existido, a mente que concebeu essa pessoa, essa história, essa narrativa, teria que ser cultuada como uma mente divina. Perfeito. Só uma mente divina criaria uma história tão sem paralelo, tão sem igual, e a partir de decisões, de convicções, de doação da vida, de entrega, de amor, que ninguém jamais observou em qualquer outra pessoa, com a mesma serenidade e consciência do que estava fazendo. Então, não dá para ficar com alguns pedacinhos, com picotes de Jesus. É o todo, é que é a palavra, que é a manifestação, que é o que o Novo Testamento chama de a expressão exata do ser de Deus. E quando perguntaram a Jesus
e mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele disse: poxa, há tanto tempo eu estou convosco e vós não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa é a realidade que vocês precisam crer e entender para que a minha vida faça sentido diante de vocês. Eu e o Pai somos um. Aquele que crê em mim fará também o que eu faço e outras coisas até maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então a minha paixão não pode ser recortada. Ela tem uma concreção única e está toda manifesta em Jesus. Realmente maravilhoso, pastor. Pastor, é o seguinte: nós, meros mortais, nos momentos mais dramáticos da nossa vida, nós titubeamos, nós duvidamos do Criador, etc. Em algum momento da sua vida, em algum momento trágico ou dramático, o senhor já chegou a perder a fé, pastor? Não, eu desde que criei, a minha grande dificuldade foi crer. Quando eu era muito jovem. Mas depois que eu criei, e eu experimentei, eu provei o gosto, provei o sentido, provei a realidade de Jesus, nunca mais eu tive qualquer dúvida a respeito. Eu já tive dúvidas a meu respeito, mas nunca a respeito dele. Eu já tive dúvida a respeito dos outros, mas ele nunca foi uma questão para mim, desde que eu acolhi de maneira simples, há quase 50 anos atrás, e disse sim, e abracei e fui abraçado. De lá para cá eu já vivi tudo. É difícil encontrar uma pessoa com o espectro de vivências que até o dia de hoje, caminhando para 67 anos, eu tenho tido. Então, eu tenho experimentado Cristo em mim de todos os modos, de todas as formas, perdendo, ganhando, sendo amado, sendo odiado, sendo centro de convergência, sendo pomo de divergência. Eu provo de tudo todos os dias há muitos anos. Eu duvido de governos, eu duvido de líderes humanos, eu duvido das intenções confessadas de políticos, eu duvido de religiosos, eu duvido de igreja, eu duvido de aplicações e interpretações políticas, mas de Jesus nunca me passou essa dúvida. Em momento algum, eu não sou esse homem que tem perguntas a Deus. Morreu um filho meu, eu não tenho perguntas a Deus. Morreu um segundo filho meu, doeu muito, eu não tenho perguntas a Deus. Já passei por circunstâncias as mais diversas. Eu faço análise de mim mesmo. Vejo se eu deveria ter falado, se eu deveria ter entrado, se eu deveria ter estado, se aquilo tinha alguma coisa a ver comigo. Se eu tiver certeza de todas essas coisas positivamente, eu não tenho questão. E se eu tiver entrado em coisas sobre as quais eu me sinto equivocado, eu também não tenho questão, eu tenho uma decisão a tomar, sair. Boa. Ao invés de ficar fazendo perguntas. Deus me fez inteligente, me deu sabedoria, senso crítico, a graça do arrependimento, da mudança de mente, do enxergar melhor a vida, para eu exercer isso tudo em meu favor. Então eu nunca fico fazendo perguntas aos céus. O que eu pergunto aos céus já está respondido, eu já sei. É só uma questão de ter coragem e fazer o que a gente sabe que é verdadeiro e certo, não importando as circunstâncias nas quais a gente cai.
Tem muita gente que confunde Deus com circunstâncias. Se está sem dor, se tudo parece estar dentro do fluxo do agrado do indivíduo, então ele diz: Deus está comigo, me abençoando. De repente as coisas vão noutra direção que nunca tinham sido imaginadas, nem previstas. E aí eu digo o quê? Deus me deixou? Não, pode ser que eu tenha que atravessar aquilo, eu tenha que aprender, porque a gente não aprende nada mesmo, a não ser através do tutorial e do sofrimento. Sem dúvida. Sofrimento, meu amigo, a gente tem muito papo furado, é muita filosofação, é muita ideologia, é muita conversa de quem afirma que sabe, mas não aguenta o tranco. Então, quando está tudo em meu favor, aleluia. Quando aparentemente está tudo contra mim, aleluia. Eu estou tendo a melhor oportunidade da vida de ser treinado, de crescer, de ganhar perseverança, resiliência, força, discernimento, e fazer isso tudo sem perguntas aos céus. Eu acho inconcebível a gente ficar fazendo perguntas a Deus, porque eu sempre agradeço que não fui eu, e sempre digo, pode ser que da próxima vez seja eu. E eu quero aprender a lidar até com o insuportável, se for o caso. Porque se o insuportável me visitar, eu ainda estarei vivo. Então, só sabe que alguma coisa é insuportável quem ainda está vivo. Se está vivo, enfrente, decida, compreenda, atravesse, não recue, a não ser que seja um recuo para avançar melhor. Mas eu não faço perguntas, eu faço escolhas. Escolhas com o melhor da minha consciência, com o melhor da minha fé e com o melhor daquilo que eu creio que pode ser a expressão do Evangelho de Jesus em mim. Que coisa maravilhosa. É assim todos os dias. Pastor, vem cá, o diabo existe mesmo? Ou isso é uma alegoria que a gente inventou para justificar nossas falhas? Boa. O diabo existe mesmo, né? Eu encontro com muito diabo há muitos anos. Muito diabo. E os piores diabos que eu conheço são os humanos. Esses são profissionais, né? Esses são os diabinhos mesmo. Pastor, o que o senhor pensa da teoria ou da ideia de que vivemos múltiplas encarnações ao longo do tempo? Ou seja, reencarnamos. É factível para o senhor isso de que nós passamos uma experiência aqui, outra acolá, vamos nos melhorando, nos provando, morrendo para renascer? O que o senhor pensa da teoria da reencarnação? Eu nunca criei nela. Nunca. Ela nunca me passou pelo coração como uma alternativa de interpretação da vida, até porque a encarnação, a teoria ou teologia ou doutrina da reencarnação, como você queira, ela acontece sobretudo na esteira das saudades, então, ou dos arrependimentos, ou das tristezas, ou é alguém que diz que você vai reencarnar depois que você morreu, porque a família inteira ficou tão triste com a partida da pessoa, que parece ser a única coisa natural é pensar que ela vai voltar de novo de alguma outra forma para continuar a vida aqui. Saudade. A segunda outra coisa forte na designação dessa doutrina é a culpa. É a realidade de que alguém viveu uma vida muito culpada e aqueles que o amavam e viram como ele errou na vida, ou ela, ficam na esperança de que aquilo tenha conserto e que o indivíduo venha para melhorar.
Ou ainda uma terceira coisa, o sofrimento. Tem gente que nasce completamente incapaz de poder experienciar qualquer que seja a normalidade humana possível. É tudo tão injusto, tão desigual. Por que uns chegam com tantos privilégios ou com tantos poderes e capacitações físicas e dons e empoderamentos e tudo mais que seja positivo, e outros, enquanto isso, nascem destituídos, aleijados ou com deficiências perenes e não consertáveis? Aí parece tudo tão injusto. Que Deus é esse que permite que alguns nasçam perfeitos e que outros sejam a própria anomalia ambulante? Então, porque eu não entendo e eu não quero aceitar que Deus não nos teleguia, não quero aceitar que existem fenômenos naturais que foram estabelecidos para funcionarem eles próprios, por eles mesmos. São fenômenos. Quando vem um vendaval, não é Deus soprando na cara da gente. Quando vem trovões, não são puns celestiais na cara da gente. Quando vem relâmpagos, não são tentativas divinas de ver se nos queima de uma vez. Não, são fenômenos da natureza, que às vezes caem, na maioria das vezes, caem longe da minha cabeça, e algumas vezes podem cair em cima de mim. Quando eu fico doente, geralmente eu esqueço dos anos e anos e anos de saúde que eu tive, que eu tenho. Nossa. Aí eu transformo toda a minha vida de saúde num episódio narrativo de uma dor que parece que se transforma num complô divino contra mim, ao invés de eu simplesmente matar a bola no peito, meu amigo, botar no chão, muito bom, arrumar a jogada e continuar para frente, porque acontece com a maioria das pessoas da Terra. Enquanto a gente está conversando aqui, tem uma quantidade de bilhões de indivíduos que estão olhando para um lado e para o outro sem enxergarem um pedaço de pão. Com certeza. De água, num lugar seco, ermo. E eu não fico fazendo as perguntas sobre, ó Deus, por que que essas pessoas estão hoje na África ou no Iêmen ou em qualquer outro lugar passando extremas necessidades? Eu não tenho nem o compromisso solidário de fazer perguntas sobre a dor dos outros, exceto quando chega a minha vez. Claro. Aí, na minha vez, Deus está com raiva de mim, eu tenho que inventar uma saída, eu vou reencarnar, eu vou melhorar, eu vou isso, ao invés de simplesmente aproveitar que está. Pastor, a gente... O André se identificou, enfim, sou espírita, espiritualista, enfim. E eu queria, na verdade, que o senhor desse a sua visão em relação à intolerância religiosa, né? O senhor é um pastor e uma pessoa de muita sapiência, mostrou a versão, mostrou a visão, a crença do senhor. E aí nós temos aqui um bandista, nós temos uma espírita kardecista, provavelmente vários católicos nos ouvindo nesse momento, vários ateus e ateias. E hoje a gente está vivendo num país extremamente polarizado, religiosamente falando, né? Então, assim, como conviver de forma harmônica com as diferentes crenças, né? Sem querer que a pessoa creia no que eu creio, mas conviver de forma harmoniosa, respeitosa, de forma que eu não tente mudar essa pessoa para acreditar e ver sob a minha lente. De que forma nós podemos ser uma nação e um mundo que respeita essas diferenças, principalmente, né? Levando em consideração toda a visão que o senhor tem e toda a sapiência que o senhor tem em relação à vida que o senhor tem, né? Nossa, olhar para o senhor, a gente pensa que, gente, parece Abraão, assim, Moisés no meio. Fantástico. Aceitação. Tolerância. Eu nunca
manifestei qualquer forma de intolerância religiosa para com ninguém. Eu sou uma pessoa pública há quase 50 anos e eu nunca encontrei ninguém que tenha se sentido ofendido com o que eu tenha falado a respeito de qualquer coisa diferente do que normalmente eu creio. Os únicos que eu vejo se ofenderem comigo são os evangélicos intolerantes, porque o meu público de católicos é enorme, de espíritas kardecistas é grande, de umbandistas, de candomblecistas, de qualquer tipo de origem ou orientação religiosa. O grupo de ateus que me assiste é enorme, de agnósticos que dizem, não, eu tenho que te ouvir todo dia para eu sair com uma coisa positiva para pensar. Agora, eu não prego religião. Por exemplo, se eu não tivesse sido indagado a respeito da reencarnação, sabe quando que eu ia puxar esse assunto de mim mesmo? Jamais. Never. Eu não acho que seja um tema importante para pacificar o coração de ninguém. O que é importante é ensinar as pessoas a tentarem viver o melhor que elas possam hoje. Boa. Não é pensar numa correção futura. O dia no qual eu sirvo a Deus é um só. Ontem eu servi como eu pude. Hoje é o dia. Hoje é o dia de viver tudo outra vez, de aproveitar toda a oportunidade, de driblar toda a malignidade, de chutar toda a bola do bem, de facilitar o caminho e a jogada da vida de todos os meus irmãos e irmãs. E se porventura no processo eu vir que eu estou enganado, que eu estou equivocado, eu não tenho problema nenhum de pedir perdão ao mundo inteiro por qualquer equívoco. Assim como eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer as minhas afirmações com toda a paz, sem nenhuma provocação. Eu não estou tentando vender nada. Eu não estou tentando fazer as pessoas engolirem coisa alguma. Eu não estou para buscar divergências. Eu insisto nas convergências. Eu creio que aquilo que nos faz divergir pode ter importância, mas é uma importância absolutamente secundária em relação àquilo que nos chama a convergir. A gente pode divergir sobre uma doutrina. Reencarnação é fato ou não é fato? Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a encarnação, não é com a reencarnação. É o que eu vou fazer com a minha vida hoje. Isso. O que você vai fazer com a sua vida hoje? E reencarnação nunca foi um tema para mim, porque eu nunca estive interessado no amanhã, qualquer que seja ele, depois que eu tenha partido do espaço-tempo. Eu estou interessado no que eu posso fazer hoje, no espaço-tempo, na história, no mundo que eu vivo, nessa geração na qual estou vivo. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter sido colega de Abraão. Não tenho nenhuma lembrança de ter sido auxiliar de Noé na construção da arca. Não tenho nenhuma lembrança de ter atravessado o Mar Vermelho com Moisés. Não tenho nenhuma lembrança de ter derrubado as muralhas de Jericó com um fenômeno sonoro. Não tenho nenhuma lembrança de qualquer dos milagres. Eu não me lembro de ter sido Elias, de ter sido filho de Elias. Não me lembro de qualquer coisa a respeito. Eu só vejo diante de o desafio de ser um homem Jesus. Esse é o meu chamado, é ser um pequeno Jesus, ser um pequeno Cristo, ser uma miniatura de Deus entre os homens, dar alguma face ao amor de Deus
através do meu amor na vida. E a outra coisa que todo mundo deveria saber, que para mim é prática essencial, é que Deus não é amado exceto no meu amor pelo meu próximo. Nossa, fantástico. fantástico. De amor a Deus que não seja amor ao próximo. Não conheço. Perfeito. Não creio em nenhuma declaração de amor a Deus que não se traduza em compaixão, em solidariedade, em trato de justiça, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de lealdade, de companheirismo. Isso é amar a Deus, porque Deus é invisível, Deus não é tangível. O que se diz de Deus é que ele nunca foi visto e nem jamais o será. Eu tenho uma frase que se tornou lapidar para muita gente, hoje em dia ela é camisa, ela é um monte de coisa de divulgação, que diz o seguinte: Deus não existe, ele é. Eu vivo assim. Eu existo. Muito Você bom, existe. Mas Deus não existe. Deus não é objeto de estudo. Que maravilha. A expressão teologia, ou seja, estudo de Deus, é uma arrogância, é uma falácia. Eu só posso estudar Deus se Deus existir, para eu poder chegar, medir, avaliar, planejar, projetar, conceber. Mas o invisível, absolutamente intangível, que é espírito. E quando se diz que é espírito, se está dizendo que ele é uma energia para além da detecção. Espíritos que se manifestam como energias detectáveis são criaturas existentes. Agora, o Criador não existe. O Criador é aquele em quem todas as coisas que existem são. Então, onde é que eu estou? Eu estou vivendo no Criador. Olha, eu posso só existir no Criador, eu posso viver no Criador. Tem gente que existe só, que passa pela Terra, pelo espaço-tempo, só como seres existentes. Máquinas solares, mamíferos inteligentes, Homo sapiens sapiens, mas mortos espiritualmente. São pessoas que não fazem perguntas essenciais sobre a própria vida, sobre o coração, e quando fazem não ficam nem paradas para ouvir a si mesmas, numa possível resposta que o coração dê. Então, na realidade, ninguém se aproxima de Deus através do pensamento, ninguém se aproxima de Deus através de teologia, de doutrinação, ninguém se aproxima de Deus através da filosofia. Você quer conhecer Deus de verdade? Ame, ame, ame. Ame o diferente, ame o divergente, ame o parecido, ame o igual ou quase igual, ame aquele que manifesta expressões que lhe agradam, ame o que lhe desagrada. Amor não é gostar. Por isso é que Jesus disse que eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue. Ele não estava dando um conselho no sentido de que eu me tornasse masoquista. Bate mais, seu gostoso. Não tem fetiche nisso. Um cara que goste do inimigo e que goste daquele que o persegue está doente. Ninguém normal gosta de ser maltratado, de ser humilhado, de ser vilipendiado. Ó, a relação abusiva aí. Semelhante. Agora, eu posso amar quem me faz mal. Porque amor é uma decisão. Por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto. Acho que ele é uma tragédia. E eu não gosto do Bolsonaro, do que ele pratica, do que ele representa,
do que ele apresenta, do que ele defende. Não gosto nem do modo como ele defende, mas ele tem toda a liberdade para fazer isso até que ele não crie nada que seja pior do que o horroroso que ele já vem criando. Nossa. E ele está na iminência de sofrer uma punição humana que ele vem perecendo, que ele vem merecendo por todos os descasos dele para com a existência humana. Então, eu não gosto do que ele faz, eu não gosto de como ele é, eu não gosto de nada do que ele representa, de nada. E não gosto de nada como ele apresenta, não gosto também. Agora, eu amo esse cara, ele tá aqui. Se eu for em linha reta, quando eu pego um stand-up paddle a uns 400 quilômetros aqui, 400 metros aqui da minha casa, e se eu pego e remo em linha reta, em aproximadamente 8 minutos eu atravessei o lado do Lago Paranoá, que me separa da Casa Presidencial, e chego ali das boias de segurança do jardim da casa dele. Ele está ali com a Michele, com o Renan, com todo a filha do casal, tá lá, com os... E um pouco mais adiante ele está no Planalto. Tá lá brincando de PlayStation com a nossa vida, né, pastor? Metros. É complicado isso. Eu gosto dele, mas eu oro por ele todo dia. Oro com amor, pedindo a Deus que o salve dessa burrice cósmica, que o salve dessa ignorância que o iguala muitas vezes a irracionais, sem reflexão, sem misericórdia, sem compaixão. Mas eu oro pedindo a Deus que o salve de ser como ele está sendo e fazendo mal a tanta gente, enquanto se jacta, e enquanto se orgulha da ignorância que pratica e que promove. Pastor. Então, gostar é uma coisa, amar é outra. Gostar produz afinidade. Bem isso. E mas claro que isso só desenhando, né, gente? Verdade. E haja oração para livrar o Bolsonaro de si mesmo, né, pastor? Pastor, infelizmente nós estouramos o nosso tempo. Papo maravilhoso, ouvi-lo é sempre um prazer. Muito obrigado, viu, pastor, pelo seu tempo, pela entrevista. E sorte, sucesso e muito amor na sua caminhada, na sua missão. Tamo junto, pastor. Tamo juntos. Um beijo. Um beijo, meu querido. Abraço. Muito bom, gente. É aprendizado. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro pra vocês terem uma ideia. Mas daqui a pouco a gente volta com as notícias do dia.